Ele é o grande lorde das encruzilhadas. Sua postura, seus modos, seu tom de voz um tanto mais baixo e mais grave, juntamente com seu charme, fazem com que a sua presença seja uma presença marcante, encantadora, sedutora e totalmente inesquecível nos terreiros aonde ele manifesta a sua energia. Sim, estamos falando dele, o Senhor Exu Marabô das Sete Encruzilhadas. Saravá, macumbeiros e simpatizantes. Eu espero que todos estejam bem. Para você que não me conhece, meu nome é Andréia e você está no canal Filha do Marabô. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal. É isso mesmo, pessoal. O Senhor Exu Marabô das Sete Encruzilhadas, ele é sim um grande lorde, apreciador de boas bebidas, bons charutos, principalmente o uísque. O uísque é a bebida preferida do Senhor Exu Marabô das Sete Encruzilhadas. Mas não entre em pânico, não se preocupe, porque se você é médium do Senhor Exu Marabô das Sete Encruzilhadas, claro que você não precisa oferecer para ele sempre o uísque mais caro. Isso deixa para as ocasiões especiais e ele entende isso muito bem. Desde que seja uísque, para ele está tudo certo. Por conta da sua presença completamente humana, sim, ele é um lorde. A sua manifestação é completamente humanizada. Desde o momento em que ele se manifesta com a sua potente e forte gargalhada, característica do povo das encruzilhadas, todo o seu comportamento traz para o nosso entendimento que nós estamos ali diante de um homem, sim, mas na força de um Exu. E que grande Exu! Muitas mulheres que se consultam e tomam ali aconselhamentos com o Senhor Exu Marabô das Sete Encruzilhadas ficam total e completamente encantadas, porque ele realmente é um grande lorde. Temos muitas histórias que muitos barões do café, por exemplo, pessoal, se manifestam hoje na energia do Senhor Exu Marabô. Então daí você já compreende o motivo pela qual ele traz consigo essas características. Também, pessoal, não podemos deixar de levar em consideração que todas as entidades que trazem o número 7 na frente, sim, são entidades e espíritos que são chefes de falange, né? O Senhor Caboclo, 7 flechas, o Senhor 7 encruzilhadas, a Pombogira das 7 saias, o Senhor 7 catacumbas, são espíritos que trazem intrínseco na sua essência a responsabilidade de chefiar linhas e falanges. Por isso, então, o Senhor Exu Marabô das Sete Encruzilhadas, ele é um grande negociador, ele tem um senso político, mas político no sentido de se relacionar muito bem com as outras linhas e com as outras falanges também. Inclusive, é por isso que nós entendemos o motivo pela qual muitos barões do café vieram aí como falangeiros do Senhor Exu Marabô, por conta de que os barões do café eram grandes negociadores, não só do próprio café em si, mas da sua mão de obra. E com isso nós sabemos que os barões do café eram homens riquíssimos. Existiam tanto aqueles que tinham um comportamento mais simples, mas na sua grande maioria, eles eram sim grandes aristocratas, ou seja, pessoas que se destacavam na sociedade por conta dos seus bons trajes, os seus bons modos, as suas grandes cartolas, né, que anunciavam ali o seu grande poderio, a sua ligação direta com a aristocracia. Então esses homens eram grandes negociantes, grandes negociadores, não só do café em si,
mas de toda a mão de obra a qual eles tinham que dar conta para poder manter o seu negócio. Lembrando também que na época a concorrência era muito grande, porque se cultivava café no estado de São Paulo, no estado de Minas. Então, se eles não tivessem coligações com políticos, com grandes empresários do seu negócio, eles realmente não conseguiriam se destacar e manter o seu padrão de vida. E essa, inclusive, é uma das razões pelas quais o Senhor Exu Marabô das Sete Encruzilhadas, ele é muito, mas muito procurado por empresários e pessoas que estão com dificuldades financeiras. Diferente do Senhor Exu Marabô da Calunga, que é sim um grande mestre, e nós temos aqui no canal um vídeo falando sobre ele, o Senhor Exu Marabô das Sete Encruzilhadas, ele consegue então orientar de maneira certeira e contundente as pessoas que atravessam questões financeiras, empresários com dificuldades, porque ele traz na sua essência toda essa vivência. Então pode-se dizer que o Senhor Exu Marabô das Sete Encruzilhadas, ele seria uma espécie de um diplomata dentro do próprio país, por conta de que na espiritualidade ele não só se comunica muito bem com várias outras linhas e falanges de outros Exus, mas ele também traz consigo muitos correligionários dentro da mesma energia a qual ele trabalha. Como todo marabô, ele é sim extremamente exigente, sistemático, por conta de que ele sabe que para se alcançar a excelência nas suas questões, é necessário dedicação, é necessário disciplina e esforço. Porém, pessoal, ao contrário do Senhor Exu Marabô da Calunga, que tal qual os espíritos da Calunga, do cemitério, das almas, são espíritos mais antigos, que trazem ali aquelas questões da ancestralidade mais antiga, muito intrínseco na sua essência, o Senhor Exu Marabô das Encruzilhadas, ele se torna então um Exu mais negociável, mais flexível, digamos assim, nas suas negociações. Ou seja, com ele você consegue tentar um acordo. Já com o Senhor Exu Marabô da Calunga é um pouco mais difícil, tá, pessoal? Mas não significa que você vai conseguir convencê-lo de alguma atitude que ele já tenha tomado, mas ele vai te ouvir, com certeza. A sua manifestação nos terreiros é uma manifestação característica do povo das encruzilhadas, ou seja, ele chega com a sua gargalhada forte. Quando um Exu, uma pombogira chega em terra dando aquela gargalhada forte, claro que é algo da sua essência, mas não se esqueça que essa gargalhada forte do Exu já é ele chegando e já espantando coisa ruim para bem longe. Negativo não suporta presença de Exu de verdade em terra, não, tá, pessoal? Ele gosta de dançar bastante, principalmente quando ele chega numa casa, num templo de Quimbanda, porque um Exu, num templo de Quimbanda, ele chega com toda a sua potência, ele chega muito à vontade, porque afinal de contas, ele está em casa, e você quando chega na sua casa, você não tira o sapato, você não fica descalço, você não fica à vontade. É dessa forma, Exu quando chega na Quimbanda, ele chegou na casa dele. Então ele chega dando gargalhada, ele dança. Porém, na Umbanda, conforme nós sabemos, por conta das questões das leis de Umbanda, eles chegam tanto quanto mais contido, mais sério. Porém, o seu trabalho é o mesmo e aquilo que ele precisar entregar e falar, ele vai falar sim. Tenha total e plena convicção disso. Outra coisa, pessoal, apesar de ser muito comum Exu e Pombogira, principalmente nas quimbandas, terem aí o seu vocabulário mais solto, digamos assim, o Senhor Exu Marabô, ele não é muito dado a palavrões, não. Por conta de que Exu Marabô das Sete Encruzilhadas, ele é um grande lorde. E o Senhor Exu Marabô da Calunga é um senhor, um grande mestre. Então, por conta da própria essência dele mesmo, ele não é dado a falar palavrões. Porém, pode acontecer. E olha, pessoal, se você chegar a ver um Exu Marabô falando palavrão, não fica perto não, tá?
vai-te embora, se afasta, é porque algo muito, mas muito, mas muito grave de verdade aconteceu. Porque não é do seu feitio, ele não é de falar palavrões. Ele não é dado a palavrões, não. E para finalizar, pessoal, como é que ele ensina, orienta os seus médiuns? Como os pais e mães de antigamente, afinal de contas, ele é de antigamente. Então é assim, ele fala uma vez só. Não se iluda achando que ele vai vir e te falar, olha, porque eu te falei, lembra que eu te falei? Isso não vai acontecer, tá? O que é que vai acontecer? Ele vai te orientar uma vez clara, objetiva e calmamente, do jeito dele. Porém, se porventura você esquecer, desobedecer, achar que pode fazer do seu jeito e tá tudo bem, que depois ele vai entender, ele faz assim. Ele cruza os braços dele e deixa o pau torar. É isso mesmo, pessoal. E aí, a hora que você perceber que as coisas estão saindo do controle, que tem alguma coisa errado, ele vai só te dar uma olhadinha e falar, eu te avisei, eu te falei. E aí, olha, melhor coisa, pede uma lei-me, clemência e começa tudo de novo. Porque na pior das hipóteses, ele chega em terra, faz o trabalho dele totalmente em silêncio. Quando as coisas não estão boas, quando as coisas não estão do jeito que ele quer, ele chega, faz o trabalho dele em silêncio e vai embora. E quando isso acontecer, agradeça. Agradeça imensamente. Agradeça a Exu Orixá, agradeça a sua ancestralidade, agradeça a Deus a quem você quiser. Porque nesse dia, se ele tivesse aberto a boca dele para falar alguma coisa, tu entrava em... Aham. Então, pessoal, é dessa forma. Ele é um grande lorde, como todo marabô, exigente, sistemático, mas é um espírito alegre, brincalhão, família, paizão como todo, protetor como todo. A questão é que precisa ser tudo do jeito dele, porque senão não é marabô. Tá bom, pessoal? Deixa aí nos comentários se você é médium do Senhor Exu Marabô das Sete Encruzilhadas. Você já se consultou com algum Exu Marabô que você ficou desconfiado ou desconfiada por conta aqui dessas dicas que poderia ser o Senhor Exu Marabô das Sete Encruzilhadas? Conta pra gente como é que foi a sua experiência. Muito obrigado pela sua companhia. Forte abraço para você. Muito axé para todos nós. Laroiê, seu Marabô.